Shalom, Ameleque, Adi, Baruch, Hashem, Abiarro, a brecha do Eterno, veio com todos os nomes de Yahushua HaMashiach. Eu quero deixar uma mensagem aqui para meditar com a galera nesse dia de hoje, nesse vídeo, que está nas Escrituras Sagradas, mais precisamente na Brit Hadashah, no livro de Al-Hanan, no capítulo 8, no versículo 32. Al-Hanan, que a Bíblia Sagrada chama de João. No capítulo 8, no versículo 32, está dizendo as seguintes afirmações. E Shoshimahim, a Emet, e a Shoshimahim, o da Kohanim. Quer dizer assim, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade te dará uma bênção, te dará uma liberdade, te dará uma oportunidade de seguir um caminho verdadeiro, livre de iniquidades. Geralmente, remanescentes, cristãos, evangélicos, crentes em geral, que manipulam a Bíblia Sagrada, principalmente, direciona esses versículos para o ímpio, que eles também chamam de gentil, de incrédulo, de descrente, de pagão, ou aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho, que ainda não conhece o cristianismo, que ainda não conhece a doutrina protestante, que não conhece ainda o sistema bíblico. Mas será que esse versículo está falando somente para os ímpios? Para as pessoas que estão lá fora, como diz a Bíblia? Ou será que esse versículo também está falando para nós que somos remanescentes, que temos a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahushua HaMashiach? Sabe por quê? Porque quando a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa que nós somos libertos pela verdade. E quando é que nós estamos na verdade? Quando nós estamos vivendo a verdade e ensinando a verdade. Porque tem muitos remanescentes que estão vindo para as redes sociais, vindo para os seus canais, vindo para as suas contas no Instagram, vindo para as suas contas no Facebook, vindo para os seus WhatsApp e falando coisas que talvez não sejam verdade. Eles vêm para as redes sociais propagar coisas que talvez esteja fugindo da verdade. E aí, muita gente está confusa acerca da palavra de Yahweh. Principalmente aqueles que estão no cristianismo, estão sendo convencidos por alguém que o cristianismo é falso, que o cristianismo é mentiroso, que o cristianismo é tão pagão quanto o catolicismo e as outras religiões malignas. Porque o cara diz assim primeiro, o cara começa assim, vamos generalizar, dizendo doutrinas de diferentes pregadores, diferentes ensinadores que se dizem remanescentes. O cara primeiro vem assim, o nome do Criador não é Deus, não é Jeová, não é Javé, não é Senhor, e sim Yahweh. O nome do Filho do Eterno não é Jesus, não é o Senhor, e sim Yahushua, Homer Hoshihai, ou Yahushua HaMashiach. O nome dele não é Jesus, não é o Cristo, não é Senhor, não é Messias, mas sim o Mashiach Yahushua Homer Hoshihai. Pronto, começa por aí. Depois vem, as igrejas evangélicas é uma mentira discrepante. Não se congregue à igreja para ser salvo, porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. Pronto. Então, o remanescente, a pessoa que serve a Yahweh, não precisa de um culto. E aí chama sistema religioso, chama cristianismo, chama templo de alvenaria, chama isso, chama aquilo. Aí a galera que
que quer realmente a salvação, começa a abrir o coração para o Criador e aí começa a aprender que Iahu é o nome do Criador, Yahushua é o nome do Salvador, e nós somos a Beit Hamikdash, ou o templo do Eterno. E aí começa a aprender que o Espírito Santo não é a terceira pessoa, sim uma força poderosa dada pelo Criador. E aí já começa a doutrina das línguas, que diz que não é, que é pagã, que as línguas são malignas. E até então, eu aqui, Paulinho Gato Preto, não concordo que a língua seja maligna. Eu concordo que o poder que Yahweh dá a todos aqueles que creem em seu nome, por Yahushua HaMashiach, esse poder faz com que pessoas tenham revelações, visões e falem em outros idiomas. Entendendo? Sem ter aprendido, sem ter conhecido. E se realmente os anjos, como está escrito na Bíblia de Almeida, eles têm outras línguas, outros idiomas, nós podemos falar esses idiomas. Mesmo que esses idiomas angelicais não sejam idiomas terrenos. Então, eu não tenho nada contra as línguas estranhas. Porque foi uma das coisas que mais me fez se apegar ou me apegar ao cristianismo. A ser crente, a ser cristão, a ser evangélico. Foi o falar em língua, profetizar e aqueles dons que faz com que, na minha opinião, fazer com que o cristianismo não fosse uma coisa monótona, sem graça, nojenta, entendendo? Como muitos veem em cristãos tradicionais uma vida toda parada, monótona, somente que vai ser salvo e acabou. Entendendo? É por isso que na igreja do retetete, aqueles pulos, aquele sapateado, que é uma coisa que alegra o cristianismo. As pessoas se alegram em ser cristão, em buscar o Deus e o Salvador, pelo fato de ter aquelas coisas na sua vida. Então, já os remanescentes já ensinam que as línguas são coisas diabólicas. Muitos chegam até a afirmar que estava com o diabo quando estava no cristianismo, a ponto de falar línguas estranhas. Tá entendendo? E aí vem a doutrina das línguas, que não procede, a doutrina dos dons, que não procede. E aí começa uma série de ensinamentos do nome do Eterno. E um diz que o de Rei Vavirei quer dizer ele existe. Outros dizem eu sou o que sou. Outros dizem eu serei o que serei. Outros dizem que ele traz existência aquilo que não existe. E outros dizem que ele é a própria existência. Outros dizem que ele é o princípio, que ele é a criação. Cada um diz que o nome Yod Rei Vavirei quer dizer uma coisa. E aí já vai nascendo novidade. Aí já aparecem alguns que diz que Yod Rei Vavirei não é o nome do Criador, porque Yod Rei Vavirei está na maçonaria, ou seja, em símbolos satânicos e símbolos maçônicos. Como também está o nome Jeová e outros nomes que é encontrado em símbolos maçônicos e símbolos satânicos. E aí já muitos desses que dizem que Yod Rei Vavirei não é o nome do Eterno, não propagam o verdadeiro nome do Eterno, apenas chamam Yahweh. E outros já diz que é Aleph Rei e Yod Rei, que é pronunciado é Arraiá. Já outros já diz que Arraiá, Asher, Arraiá, quer dizer eu sou o que eu sou. É quando Moshe ou Mehoshua pergunta ao Criador em nome de quem ele ia descer a Mitzraim, que é o Egito, para libertar Yashuru, naquela Eretz. Tá vendo? Aí ele pergunta, quem é você? Como é seu nome? Aí ele diz, Arraiá, Asher, Arraiá. Eu sou o que eu sou. E aí vai, doutrina, o negócio vai entrando. Aí começa a guerra. Um diz que o de Rei Vavirei é o nome do Eterno. Outros diz que o de Rei Vavirei não é, porque está na maçonaria. Outros diz que o de Rei Vavirei é o nome do Eterno, mesmo estando na maçonaria, porque o inimigo jogou lá para poder confundir a mente e nos atribular. Aí já vem alguém dizendo que esse hebraico que a gente fala não é o hebraico, e sim Idiste. E o verdadeiro hebraico é o Tupi-Guarani. Aí outro já diz que Yahushua morreu em Salvador, que aquele lugar onde estava o Calvário, onde estava as estacas que
está no lugar da cruz, do cristianismo, dentro do Evangelho de Yahushua, é uma estaca, um madeiro, tanto que algumas coisas bate com os testemunhos de Jeová, que os remanescentes ensina como força ativa sendo o Espírito Santo, e a estaca no lugar da cruz. Entendeu? É sacrificado no lugar crucificado. Então diz que aquele lugar onde Yahushua e os dois bandidos foram condenados é Salvador. Entendendo? E que Yashuru, tá entendendo? Que era na África, foi dividido pelo canal de Suez, fazendo com que Yashuru, que é Israel, ficasse de um lado e a África do outro, sendo que tudo era um lugar só. Entendendo? Já vem a doutrina da negritude dos hebreus, ou seja, os hebreus são negros, como Yahushua também é negro. Entendendo? E aí vai surgindo os ensinamentos, vai surgindo as novidades, e aí entra esse bagulho aí. O Yiddish é o hebraico que a gente fala, entendendo? Ou seja, essa língua que a gente fala não é hebraico, e sim Yiddish. O verdadeiro Yiddish é o tupi-guarani dos índios, que os índios também é um tipo de hebreu da tribo de Sem, como os negros são da tribo de Cã, e outras espécies de tipo de gente veio da tribo de Afé, entendendo? E aí começa essa bagaceira toda, e aí já vem Paulo como Gagazumba, que foi um dos líderes negros da época da escravatura. Aí já diz que Cafre era Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes também da fuga dos negros na época da escravidão. E aí já diz que Barnabé era Perová de Caminha. Aí outro já diz que Silas era Vasco da Gama. E aí diz que Herodes era Hitler. E aí começa um bocado de ensinamento que já está extrapolando as verdades que é afirmada acerca do nome de Yahweh e de seu filho. Entendendo? Sem falar naqueles que diz que que a pronúncia não é Yahweh, sim Yahuá, outros dizem que é Yahweh, outros dizem que é Yahwá, outros dizem que é Yahweh, outros dizem que é Yau, outros dizem que é Yalhu, outros dizem que é Yalcha, outros dizem que é Yahushua, e aí começa aquela tribulação toda, e no fim há uma guerra de canais, uma guerra eletrônica, uma guerra virtual, porque canais, donos de canais, se autodegradiam nas redes sociais, querendo cada um mostrar a sua verdade. E aí que entra a bagunça, aí que entra a diabeira, e aí que entra esse versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? Aí eu lhe pergunto, onde está a verdade? Será que Paulo é Gagazumba? Será que Pedro é Zumbi dos Palmares? Será que Paulo e Silas foram presos em São Paulo, quando eles foram presos naquela masmorra onde houve um terremoto, quando eles oravam e cantavam louvores? Será que as madeiras que vinham de Ofir, que Salomão mandava os mestres deles ir pegar lá de Ofir e trazer para fazer madeira de cedro e outras madeiras que vinham para fazer palácios e casas reais, Ofir, a Amazônia de hoje? Será que o Oriente Médio hoje é o jardim de hoje, o Oriente Médio de hoje é o jardim do Éden, de Adão e de Ava? Entendeu? Então são muitas coisas que estão falando. E a maioria dos remanescentes, que são da nossa nação, está trazendo Yashuru para aqui para o Brasil. Até aquele Barzilai que ajuda Davi a passar o rio, aquela coisa toda, diz que Barzilai quer dizer brasileiro, e brasileiro vem de Bercel, do hebraico Bercel, que quer dizer uma madeira que era muito forte. Outros dizem até que é um ferro, um aço que era muito usado em muitas manufaturas na época, para a produção de armas de guerra e ferramentas de trabalho. E aí por isso Bercel originou a palavra Brasil, que vem de Barzilai, que é brasileiro. Quer dizer, o Brasil é o palco de toda a história bíblica, segundo pessoas que ensinam dentro desses canais. Então, é por isso que esse versículo está em pauta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que pregar a verdade.
Nós não devemos ficar criando coisas, criando novidades, pegando uma coisinha aqui, pegando uma coisinha ali, e juntando, e fazendo de espécie de uma robótica, de uma cibernética, que pega uma peça aqui, pega outra peça ali, faz um robôzinho para sair andando em cima da mesa. A gente não pode fazer do Evangelho da Promessa, da Palavra do Eterno, da Torá Tanakh e da Brit Hadashah um sistema de cibernética. Entendendo? Nós temos que falar a verdade. Nós temos que ensinar a verdade. Já tem doutrina que eu vou falar em outro vídeo sobre a morte, a morte, a vida, a morte após morte e a nova vida, que é o ato de que muitos, eram poucos, agora são muitos remanescentes que estão ensinando que se o homem andar na presença do Eterno, quando ele morre, ele vai para a salvação, e outros que não andarem na presença do Eterno, quando morre, renasce para poder ter outra oportunidade de andar na presença do Eterno para que alcance a salvação. Caso contrário, fica repetindo esse ciclo até ele se converter. Então, são muitas coisas que não parece que está encaixada na verdade. Então, vamos pregar a verdade, porque as pessoas já são difíceis de serem convencidas para se converter ao cristianismo. Depois que se converte, já são difíceis de ser convencida a largar o cristianismo e vir para Yahweh. E aí, se a gente continuar falando certos tipos de coisas, ensinando certos tipos de coisas que parece que são absurdas, vai ficar mais complicado. O que você está querendo dizer com isso, Gato Preto? Que essas coisas que estão ensinando na rede social é tudo mentira? Que Paulo Gagazumba, que Yahushua era negro, que os hebreus são descendentes dos negros e dos índios, e que os brancos são cefatitas, são gentios, não fazem parte dos fariseus, dos jebuseus, dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, daquele povo satânico lá que era inimigo do povo de Axuru. É mentira que Axuru é no Brasil, é mentira que Axuru na África, é mentira que o povo africano, quando fugia nos seus quilombos, era o povo de Israel, eram os filhos do Eterno que estavam dispersos, que ia ser juntado em um só corpo quando Yahushua morresse. Estaca, Espírito Santo, batismo, blasfêmia, trindade. Será que tudo isso é mentira? Não estou dizendo que isso não é mentira. Que o hebraico não é hebraico sindiche, que a linguagem hebraica é verdadeira tupi-guarani. Eu não estou dizendo que não é verdade, mas eu estou dizendo que muita coisa aí, tá entendendo? Pode estar fugindo da verdade a ponto de ter uma guerra civil entre cristãos e remanescentes por causa desse tipo de coisa. Então, se é verdade, vamos propagar a verdade. Tá entendendo? E para isso, vamos buscar o Eterno, porque quando a gente fala a verdade, o Eterno confirma. Quando a gente fala a verdade e o mundo todo vem em cima de você, contra você, por causa da sua verdade e da verdade de Yahweh se manifesta. Então, se eu disser assim, o hebraico é o Yiddish, e o hebraico é o tupi-guarani, e essa linguagem que o povo diz que é hebraica aí, Shamaim, Had, Elohim, e outros nomes aí, que a gente fala aqui, Shalom, Remelec, Adi, Shalom, Ahema, Omeim. Se essa linguagem aí é um Yiddish, ou seja, uma língua falsa, que os judeus, askenazis, os judeus da ONU, criou para enganar o povo, para fazer com que o povo pense que é o hebraico, sendo que o hebraico é a linguagem que os índios tupi-guarani falam. Então, essa verdade vai ser manifesta pelo Eterno. Tá entendendo? Se realmente o tupi-guarani é a verdadeira língua hebraica, e o Yiddish é esse hebraico que estão falando aí na internet, então Yahweh, ele vai se manifestar e vai mostrar a verdade. Mas a gente ficar criando novidade para dizer que a gente aprendeu, que Yahweh revelou, que Yahweh mostrou, que Yahweh falou, é perigoso e é ruim. É perigoso para a humanidade, porque
a humanidade precisa da salvação, e se a gente ficar ensinando doutrinas falsas, nós vamos se condenar, vamos condenar o mundo, nos condenar, tá entendendo? Porque a palavra diz que nós temos que ter cuidado da doutrina de nós mesmos e perseverar nessas coisas, que fazendo isso a gente vai salvar tanto a nós mesmos como os que aprendem conosco ou os que nos ouvem, tá entendendo? E, ou seja, seremos condenados e condenaremos a galera que nos der ouvido e seguir o mesmo caminho nosso. E nós temos visto que o vídeo já está extenso, eu não gosto de vídeo muito comprido, mas a situação é crítica. Nós temos visto que essa galera que estão nas redes sociais propagando essas coisas tem milhões de seguidores. Tanto é que esse YouTubezinho aqui, se eu quiser fazer uma transmissão ao vivo, eu não posso, porque eu tenho que ter acima de 1.000 inscritos. Como eu não posso fazer uma transmissão ao vivo. Eu tenho que gravar um vídeo desse aqui, editar e depois jogar na rede. Entendendo? Já esses que falam essas coisas todas aí, que é meio duvidosa, de natureza duvidosa, tem mais de 1.000 inscritos e gravam vídeos ao vivo de 1 a 2, 3 horas, e tem aquelas lives compartilhadas, e aquela coisa toda, e tem grupo no WhatsApp, e todo mundo entra no jogo e começa a falar a mesma coisa, um bocado de abestalhado falando falso hebraico, um bocado de judeus askenazes brancos, descarados, só os negros que são os verdadeiros israelitas e tal, e aí vai todo mundo na doutrina dessa galera, entendendo? Tem uns que misturam a doutrina do eterno com o mundo astrológico, outros misturam a doutrina do eterno com o mundo cibernético, outros misturam a doutrina do eterno com o mundo científico, outros com o mundo extraterrestre, com OVNIs, com etc, etc. Quer dizer, e todo mundo segue essa galera. Aí Paulinho Gato Preto e outros que falam simplesmente da verdade de Yahweh, propagando a mensagem do Eterno, do Altíssimo, que é a salvação em Yahushua HaMashiach, tem pouquíssimos seguidores. Sabe por quê? Porque Paulinho Gato Preto não tem conteúdo para poder jogar na mente da galera, enquanto uma galera abraça, outra é contra. Como é que pode? Doutrina de espiritismo? Quem serve a Yahweh morre e depois volta? Esse Brasil que eu vivo aqui era Israel? E aí veio os askenazes, os senhores do mundo, a sociedade secreta, e destruiu tudo e fez um Brasil falso, e jogou Israel lá para o Oriente Médio. Então, quer dizer, tem aquela galera que duvida, tá entendendo? Eu tô acompanhando o canal aí, que o cara abriu o canal essa semana, começou com 4 seguidores, com 4 inscritos, já tá com quase 400 inscritos. Mas a maioria da galera que faz comentário acerca dos seus ensinamentos é tudo criticando, é tudo rebatendo o que ele fala. Porque tem coisas que parece que ele não está falando de Yahweh, não está falando de Yahushua. Então, são coisas que estão envolvendo a mente de uns e atribulando a mente de outros. Pô. E muitos estão deixando tanto o cristianismo como a Yahweh e vai estar seguindo o mundo afora aí, ó. Se prostituindo, adulterando, roubando, praticando feminicídio, homossexualismo, pedofilia, não tá nem aí, ó. Arrumando forma de roubar para ganhar dinheiro no meio da pandemia, para não ficar na crise, para não ficar quebrado. Por quê? Porque cada um vem ensinar algo da parte de Yahweh, colocando o nome de Yahweh nisso, naquilo outro. Na ciência, na astrologia, na astronomia, na maçonaria, no extraterrestre, no espiritismo, entendeu? E aí começa, pô. E aí combate as doutrinas e combate as religiões e depois ensina doutrinas que tem a ver com aquelas religiões. Então, por isso que está escrito a mensagem que eu propaguei aqui, que está em Al-Hanan, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para nós propagar a verdade, nós temos que conhecer a verdade. Se eu acho que estou conhecendo tudo de algo, que eu conheço de algo, que Yahweh, puxa uma cadeira dessa aqui, senta comigo e me ensina um bocado de coisa, aí eu vou chegar na internet e vou passar tudo pro povo, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Entendendo? Eu tenho que ter certeza do que eu estou ensinando, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Porque eu estou falando para uma rede social, uma rede mundial, que tanto a mim, tanto o meu povo brasileiro,
a minha nação, como outras nações na Europa, Ásia, África, tá entendendo? América e Oceania e outros lugares, estão me assistindo dependendo do que eles querem ouvir da minha parte. E se o que eu ensinar eles acreditarem, mas não for a verdade que liberta, eu vou condenar essa galera toda. No dia do juízo, tanto a mim quanto eles serão condenados. Por quê? Porque tem a galera, como eu disse, tem a galera que rebate, que vai contra, não, gato preto, está errado, porque não é assim, porque Jesus não ensinou assim, porque a Rússia não ensinou assim. E tem aquela galera que abraça e já começa a ensinar para outras pessoas. Não, o que o gato preto falou é verdade, eu já vou passar para adiante. Então vamos vigiar com a verdade, vamos conhecer mais a verdade. Eu converso com a minha família aqui, ó. Eu estou procurando buscar a verdade, estou procurando aprender cada vez a verdade. E quando eu digo que eu quero aprender a verdade, não é aprender nos canais do YouTube, onde um fala uma coisa, fala outra coisa não. Desculpe, eu acabei de almoçar no instante. Tá entendendo? O que eu procuro saber da verdade é do próprio diabo. É do próprio Criador. É o Criador que vai dizer onde está a verdade. Não é fulaninho do canal tal, não é cicraninho do canal tal, não é bertaninho do canal tal, não. Tá entendendo? Porque os canais entram em choque. Os canais entram em choque de doutrina. Todos falando de arro, mas cada um falando uma coisa diferente. Depois eles se chocam e começam a debater. Entendendo? E muitos canais estão lucrando com isso. Muitos canais usando a doutrina do Eterno, dizendo que é a doutrina do Eterno, dizendo que é a palavra de Arro, dizendo que é o testemunho de Yahushua HaMashiach, e lucrando. Tem canais aí que tá assim, taparão. Tem canais aí que o cara já veste até a camisa do canal, ó. Tem YouTube aqui, um exemplo, YouTube aqui, canal Paulinho Gato Preto aqui. O slogan do YouTube aqui e o slogan do Paulinho Gato Preto aqui. Aí aqui do lado, nesse lado do vídeo, tá a logomarca do YouTube, e desse lado aqui do vídeo tá a logomarca do cara. E aí já vem propaganda, já vem, tá entendendo? Já vem até, tem alguns até que ganham tipo um troféuzinho com o emblema do YouTube, com a logomarca do YouTube. Então, muita gente aí vem para esses canais para poder alcançar, ó, poder aquisitivo. Não é para poder mostrar a verdade do Eterno. Então, por isso que essa mensagem é para esse tipo de gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos pregar a verdade para o povo, porque senão a coisa vai ficar estreita para o nosso lado. A coisa vai ficar estreita, porque escandalizar o nome do Eterno é perigoso, tá entendendo? É perigoso, está na lei do Eterno, a punição, que está na lei, tá entendendo? Então, não vamos escandalizar o nome do Eterno falando certo tipo de coisas que mais parece com doutrinas pagãs, tá entendendo? Vamos falar a verdade, vamos falar o que o Eterno passar para nós, o que o Eterno ensinar para nós, tá entendendo? Para que amanhã ou depois o negócio não ficar, tá entendendo? Já teve pessoas de ensinar algo em um canal desse aqui, e eu fazer prova do Eterno e buscar o Eterno e não obter a resposta. Entendendo? Já teve pessoas que disse que Arro pegou a terra assim, toda bonitinha, reformou toda. Quando ele deu as costas para olhar um Malau, o que é um anjo, que estava fazendo não sei o que, aí Terron veio e bagunçou a terra. E aí quando Arro voltou, a terra já estava sem forma e vazia. Aí Arro vai e começa a fazer a terra de novo. Entendendo? Até sobre o Terron já tem choques de doutrina. Um diz que Terron é a parte negativa de Arro, ou seja, um demônio que tem um poder tão grande quanto o de Arro. E às vezes se passa até pelo próprio Arro para poder atribuir a Arro certo tipo de coisas que ele faz, como matar, destruir, estrupar e outras coisas aí. E tem outros que dizem que Terron é o nome hebraico para o abismo profundo, que Terron não é um demônio, é um abismo muito profundo. Tá entendendo? Então, é muita coisa que pode trazer confusão para a cabeça daqueles que são fracos espiritualmente. E pode fazer com que essa pessoa seja lançada para sempre, tanto da presença de Arro, como da presença do falso Deus. Do Deus que se passa por Yahweh.
Entendendo? Então vamos ficar vigiando, vamos conhecer a verdade e vamos ser libertos por ela. Porque muitos que estão ensinando doutrinas, dizendo que é diabo, e estão fazendo coisas terríveis dentro de quatro paredes. E aí a coisa vai ser trazida para a luz. Porque a luz manifesta todas as coisas que estão ocultas nas trevas. Que assim seja. Então abaixo do Eterno fique com todos e que nós venhamos ficar debaixo do favor merecido do Altíssimo para alcançar a sua Hashemi e recebe, que é a sua compaixão e piedade, e a vitória é nossa, pelo sangue que há em Yahushua HaMashiach.